Esse é um trabalho apresentado para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com o título Uso da água pluvial em prédios CDHU, estudo de caso Condomínio Portinari. Os participantes são Alex Silva de Oliveira, Cláudio Xavier Mendes dos Santos, Edson Fernandes Oliveira e Elvis Antônio Dias Francisco. A tutoria é de Inaê Almeida Ferreira. Resumo: a situação hídrica do estado de São Paulo é muito grave. Um dos principais sistemas de abastecimento de água do estado chegou a 5% de sua capacidade. Por isso, o desenvolvimento de meios alternativos de captação de águas se faz necessário para amenizar o uso do sistema. Em particular, esse projeto propõe como recurso alternativo a captação de água das chuvas em um caso base, tomando como referência o condomínio CDHU Portinari, localizado na zona leste de São Paulo, no município de Itaquaquecetuba. Justificativa: os problemas climáticos provocados pela sociedade por meio do mau uso dos recursos hídricos e a má gestão desses recursos acarretaram um grave problema de escassez de água. O condomínio CDHU Portinari passa por período de economia, visando manter a faixa da tarifa social em que se encontram. Para isso, os moradores têm que buscar economizar ao máximo o uso da água potável, passando por alguns transtornos, principalmente para a limpeza das áreas comuns ao prédio, com o risco de ultrapassar o limite fixado para a tarifa social. A proposta visa o aproveitamento da água da chuva para reduzir o consumo de água potável, promovendo economia e conscientização, além de promover novos padrões culturais para a sociedade acerca da utilização da água potável. Objetivo: é considerada a aplicabilidade do projeto em um prédio pronto CDHU. O projeto visa a captação de água pluvial no telhado dos prédios, com a estimativa de volume de água pluvial a partir do índice pluviométrico do município, da área dos telhados e dos índices estimados das perdas. A água será destinada para a limpeza das áreas comuns ao prédio, visando economia e conscientização para os moradores do condomínio CDHU Portinari. Clima, meio ambiente e sociedade. Há um descompasso muito grande entre a degradação do meio ambiente, que avança em uma velocidade muito rápida, e as respostas que a sociedade consegue dar. A ausência de um processo de governança ambiental bem estabelecido em nível global é um dos sinais mais inquietantes do momento histórico que vivemos. Poucas políticas públicas são de fato efetivas para a reorientação da sociedade, no sentido de incorporar os limites que os ecossistemas apresentam. A sociedade utiliza o meio ambiente para encontrar os recursos necessários para a sua existência. Isso inclui a produção de alimentos, de energia, de recursos minerais, entre outros. Precisamos de meios alternativos para buscar economia e conscientização para o uso racional da água potável. A situação hídrica do estado de São Paulo. Há um ano estamos enfrentando uma crise hídrica onde, na Grande São Paulo, fomos afetados com a queda brusca de nível das duas principais represas, sendo o Sistema Cantareira e o Alto Tietê, que juntas hoje abastecem mais de 10 milhões de pessoas. O Sistema Cantareira tem uma capacidade de 982 bilhões de litros e no começo de 2015 chegou a 5% de sua capacidade. Na última atualização, o Sistema Cantareira teve alta, atingindo 13,3% da capacidade total. A escassez hídrica do estado de São Paulo. São Paulo e várias cidades vizinhas, que formam a maior região metropolitana do país, entraram na mais grave crise de falta de água da história. Os sistemas devem prever alternâncias mais extremas de chuvas e secas. Devemos investir em sistemas de captação das águas pluviais e prevenção das águas fluviais. Sabemos que a água potável é um recurso cada vez mais escasso do planeta. Como se já não bastassem todas as dificuldades impostas pela natureza, junta-se a isso as dificuldades impostas pelo homem. Caracterização: Condomínio Portinari. O Condomínio Portinari, localizado no município de Itaquaquecetuba, São Paulo, faz parte do Programa Habitacional CDHU, localizado na região metropolitana do mapa. O condomínio Portinari é composto por 4 blocos de prédios, denominados blocos A, B, C e D, sendo que os blocos A e B são os menores, formados por uma planta de prédio de formato H. Os blocos C e D são maiores, formados cada um por 2 prédios com planta no formato H. Aqui apresentamos a planta de um prédio no formato H do condomínio Portinari. Cada prédio no formato H é composto por 4 apartamentos. Cada apartamento é composto por 2 quartos, um banheiro e uma sala.
Posição dos reservatórios e das torneiras no condomínio Portinari. A posição do projeto de reservatório e a posição das torneiras são mostradas na figura. As linhas em azul representam a água proveniente dos telhados, direcionadas ao sistema de captação. As linhas em amarelo representam o sistema de distribuição até os pontos de coletas, representados pelas torneiras. Cálculo da área de captação de água pluvial no condomínio Portinari. Para a realização do cálculo da área de captação, vamos dividir o prédio em AL1, sendo a área do lado 1 da torre, e AL2, a área do lado 2 da torre. Não utilizaremos a área da caixa da escada de circulação, somente onde temos o telhado sobre a área dos apartamentos. Assim, temos uma área de captação de 233,98 metros quadrados para o bloco A e, consequentemente, também para o bloco B, uma vez que são idênticos. Sabemos que a área do bloco C é o dobro da área do bloco A. Portanto, para o cálculo da área de captação do bloco C, basta multiplicar a área de captação do bloco A por 2 e subtrair 2 vezes a lateral do beiral. Assim, temos uma área total de captação de 458,34 metros quadrados para o bloco C e, consequentemente, também para o bloco D, uma vez que são idênticos. Portanto, somando as áreas de captação dos blocos A, B, C e D, temos uma área total de captação de 1.384,64 metros quadrados. Cálculo do volume de água pluvial. Quando ouvimos dizer que choveu em uma região 100 mm, significa que em uma área de 1 metro quadrado, a chuva que caiu representa uma altura de 100 mm. Sendo assim, se soubermos a área da cobertura onde será captada a água da chuva, e sabemos, pois calculamos anteriormente, com a informação da precipitação, será possível calcular quanto a cobertura vai conseguir captar de água pluvial, fazendo simplesmente a multiplicação da área de captação pela precipitação. Valor médio da precipitação utilizado como referência. Temos informações sobre a precipitação pluvial da Zona Leste dos últimos 5 anos. Devido à falta de informações sobre a precipitação pluviométrica da região de Itaquaquecetuba, iremos tomar como base para cálculo de captação de água pluvial a média dos 3 últimos anos da região do Itaim Paulista, que é vizinho ao local onde estamos efetuando o estudo do projeto. A média dos últimos 3 anos do Itaim Paulista é igual a 135,49 milímetros por mês. Cálculo da captação de água pluvial mensal. Para o cálculo da captação de água pluvial mensal no condomínio residencial CDHU Portinari, basta multiplicarmos a área total do bloco pela precipitação pluviométrica mensal. Em seguida, basta somar a captação de cada bloco para conseguirmos a captação total. Assim, utilizando os cálculos das áreas de captação apresentados anteriormente, temos uma estimativa de 187.604,86 litros de águas pluviais a serem captadas em nosso projeto. Cálculo do reservatório. Para calcular o volume do reservatório, iremos adotar o método prático brasileiro, ou também conhecido como método Azevedo Neto. Segundo este método, o volume do reservatório é calculado pela equação volume igual 0,0042 vezes precipitação média anual vezes área da captação vezes número de meses com pouca chuva ou seca. Vamos adotar aqui o mesmo método que foi adotado no trabalho Comparação de métodos para dimensionamento de reservatórios de água pluvial, onde consideraremos meses de pouca chuva aqueles que forem menores que 80% do valor da média mensal. Cálculo do reservatório. Utilizando o método brasileiro, considerando que iremos utilizar os blocos C e D para captação, o valor encontrado irá atender uma demanda de 12,4 metros cúbicos para cada bloco, mas temos que lembrar que iremos utilizar a captação do bloco C e do bloco D para atender a demanda do condomínio inteiro. Como teremos a captação de 2 blocos, então teremos 2 reservatórios. Após os cálculos, chegamos à conclusão que serão necessários 2 reservatórios para comportar 56.337,54 litros. Logo, precisaremos de 2 reservatórios de 28.000 litros. Custo previsto para a aplicação do projeto.
Considerando as adaptações necessárias à estrutura predial, o custo de investimento, considerando a compra de materiais e mão de obra, chega a um valor previsto de R$ 50.293,12. O reservatório calculado foi de 28 mil litros, porém é um reservatório feito sob encomenda e seu custo seria maior. Por isso foi orçado um reservatório de 30 mil litros, mais comum no mercado. Análise econômica. Para análise econômica, existem algumas alternativas, como análise de valor presente, análise de valor futuro, análise de taxa interna de retorno, entre outras. Para esse caso, será considerado o tempo necessário para se pagar o investimento. Vale salientar que o projeto não segue os casos básicos de engenharia, uma vez que o uso da água é um bem vital, e que o capital investido teria um retorno superior, caso fosse investido em uma poupança, por exemplo. Considerando as análises feitas, o tempo de pagamento do projeto seria de 47 anos, o que indica que o projeto é viável economicamente. Considerações finais. As ações humanas interferem no clima e os principais resultados são um desequilíbrio nos ciclos periódicos do clima e a degradação dos recursos naturais. A sociedade procura formas compensatórias para minimizar os danos ambientais. A captação da água da chuva aparece entre os esforços para a sustentabilidade. Nesse sentido, para esse trabalho foi estudado um caso particular de captação, em um condomínio de prédios do programa CDHU. Em conversa com o síndico, ele relatou que um dos incômodos da economia de água foi a redução para zero da lavagem das áreas externas do prédio e internas do condomínio. De forma a atender a essa demanda retirada, para esse projeto foi elaborado um sistema de captação, quantificado os custos e verificado que o pagamento ocorre em 47 anos. Quando consideram-se outros valores, como conscientização do valor da água para a necessidade humana e qualidade de vida, conclui-se que o investimento em um sistema de aproveitamento de águas pluviais é um projeto viável.